é Hodson, sou do canal Filosofia, Conversa, Artes Humanas. E hoje eu gostaria de falar sobre esse livro, Devassos no Paraíso, de João Silvério Trevisan. João Silvério Trevisan, nesse livro, ele fez um apanhado histórico, sociológico, sobre a homossexualidade no Brasil, desde a colônia até a atualidade. E ele debate temas relacionados a esse tema, subtemas relacionados a esse tema, tentando entender como é que está as questões relacionadas à homossexualidade desde a colônia e como é que o Brasil vem constituindo esse seu pensamento sobre a homossexualidade. João Silvério Trevisan, o título é curioso, Devassos no Paraíso, porque a gente pode lembrar que o Brasil foi considerado um paraíso pelos portugueses, e quando aqui encontraram os indígenas, e os portugueses já consideravam os indígenas fora dos padrões morais da moralidade cristã e europeia. E aqui os portugueses encontraram muitas práticas sexuais, inclusive fora desse padrão europeu. Inclusive a homossexualidade vista de outras formas em várias etnias indígenas. Mas aos poucos os portugueses foram catequizando os índios e trouxeram para o Brasil a moral cristã, a moral religiosa, e trouxeram para o Brasil também a Inquisição. A Inquisição, como nós sabemos, era um tribunal religioso que condenava os crimes que, segundo os padres, segundo aqueles que participavam da Inquisição, eram contrários à moral cristã. Então, a Inquisição também tinha como objetivo impor essa moral cristã por meio de exemplos, de julgamentos, exemplos, condenações, as mais cruéis possíveis. E a escravidão também trouxe muitas questões em relação às questões sexuais e em relação à homossexualidade no Brasil, a toda as questões envolvendo a homossexualidade entre escravos e senhores, e negros e brancos, etc. Tudo isso permeado por um ensinamento, um doutrinamento ligados à religião. Sabemos que as religiões cristãs principalmente a religião católica que nós herdamos dos portugueses, é uma religião que condenava a homossexualidade. Isso vinha dos judeus, que já, por meio dos seus preceitos religiosos, condenava essa prática sexual. O João Silvério coloca as resistências a essas condenações, fala sobre os autos de fé, fala sobre todas as condenações que houve e as resistências a elas, por meio de tantas pesquisas, por meio de uma série de análises que ele faz sobre a questão da homossexualidade. E ao longo dos tempos, segundo João Silvério Trevisan, do mesmo jeito que os outros grupos se insurgiam, os outros grupos oprimidos, as mulheres, os negros e os trabalhadores se insurgiram contra as opressões,
o grupo dos homossexuais também se insurgiam contra as opressões. Encontravam maneiras de burlar todas as leis que lhe eram impostas e também se contrapunham às opressões que ocorriam durante o período da colônia. Com o advento do Império, a homossexualidade deixa de ser criminalizada e depois do advento, o Império vem junto e vem depois do advento do Iluminismo e da Revolução Francesa, a homossexualidade deixa de ser criminalizada, nem por isso ela deixa de ser considerada uma prática menor, uma prática deplorável na mentalidade daqueles do Brasil. E os locais onde os homossexuais se encontravam continuaram sendo locais de perseguição, continuaram sendo locais onde não era permitido os encontros. E o Josivaldo Trevisan vai fazendo então uma análise de como as pessoas que eram atingidas resistiam. Uma análise muito bem feita e interessante é do surgimento e do travestismo. Como é que o travestismo surge, como é que ele se impõe e como é que, em meio à sociedade brasileira, o travestismo vai adquirindo caracteres de entretenimento. Alguns travestis começam a entrar no jogo do entretenimento e a sociedade brasileira, com o advento da televisão, etc., passa a aceitar o travestismo do ponto de vista de pessoas que são artistas, etc., etc. E outra análise muito importante que João Severo Trevisan faz em relação à homossexualidade é como a homossexualidade provoca uma migração de pessoas homossexuais que não são aceitas nas pequenas cidades para as grandes cidades. As grandes cidades, então, acolhe os homossexuais porque há nas grandes cidades locais e apoio para esses homossexuais, locais onde eles podem trabalhar em profissões que, por exemplo, cabeleireiros, etc. E tem uma possibilidade de entrar para o entretenimento, como o caso dos travestis, uma possibilidade de exercer um pouquinho mais de liberdade, mesmo com toda a repressão que ocorre nas cidades brasileiras e até mesmo nas cidades maiores, nas cidades grandes, nas capitais e nas metrópoles. E outra análise que o João Severo faz é em relação ao surgimento da AIDS. Como a AIDS, de um ponto de vista, amedrontou, mas fez ver muitas questões relacionadas à homossexualidade e também à bissexualidade, que essa homossexualidade não estava circunscrita somente àqueles que tinham estritamente relações com pessoas do mesmo sexo, mas havia pessoas que tinham relações com pessoas do sexo oposto e do mesmo sexo, e como a AIDS foi se expandindo, e a AIDS obrigou a que não se visse mais a homossexualidade como algo escondido. Foi preciso discutir questões da sexualidade, questões relacionadas à saúde, em relação à questão da epidemia da AIDS. Como o Brasil montou todo o sistema de saúde para atender às demandas das pessoas que eram infectadas pela AIDS e como passou a se discutir
mais sobre questões sexuais e nas famílias, etc., e a difusão dos preservativos, né, do condo, depois chamado de camisinha. A partir daí, dessa discussão, o João Silvério Trevisan fala sobre a emergência de grandes manifestações em que mostrava uma grande quantidade de homossexuais e reivindicando mais a liberdade. Por exemplo, que os lugares onde eles se encontravam, os bares, as boates, etc., não fossem alvo de repressão policial, e aí se consegue que os lugares de encontro dos homossexuais não se tornem alvo de repressão policial. De tal forma que a manifestação da parada gay se tornou, então, grandes manifestações nacionais, e que essas manifestações também levaram a que a população brasileira, a população do país, se discutisse sobre questões da homossexualidade e mudasse também um pouco esse padrão, esse olhar sobre a homossexualidade. O João Silvério Trevisan continua a alertar que há grandes desafios em relação a isso, mas que houve uma mudança muito grande em termos de luta dos homossexuais por seus direitos no Brasil, e vai mostrando como essas mudanças ocorrem ao longo do tempo e como as coisas vão se dando e acontecendo ao longo do tempo. É um livro muito importante para ser lido e nos mostra também sobre uma questão muito importante no nosso país, que envolve questões sexuais, que é a questão da homossexualidade, tratada do ponto de vista histórico, sociológico e de algumas questões, de alguns desafios. Muito obrigado. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal. Se gostaram do vídeo, passem para outras pessoas, compartilhe, dê um like e acione o sininho. Boa noite.